E para a gente fazer o nosso jogo americano no tema limão siciliano, nós vamos usar uma tela raiolo de 35 por 45, fio Cumaru e fio Tapajós da Castanhal. Eu já estou com a minha tela raiolo riscada, uma agulha de tapeceiro de 13, com o meu fio Tapajós amarelo. O que eu vou fazer é um bordado de correntinha, bem simples, tá? Então, eu vou começar aqui pelo lado que você achar que fica mais confortável para você. Então, eu faço assim, olha, vou deixar um pedaço comprido que depois eu uso para fazer o arremate. Vou escolher um lado para começar e faço assim, olha, saí deste ponto, volto para o mesmo e vou fazer isso daqui, olha. Venho e faço isso daqui. Aí eu fico com a certeza de que eu vou pegar a laçada certinha. Fiz isso. Volto, olha, ponho aqui para o lado. Volto sempre no buraquinho da onde eu saí, olha. Então, eu saí daqui, então eu vou voltar aqui para o mesmo, vou dar a mesma distância, faço isso, olha. Passo a agulha, porque daí eu tenho certeza que eu vou laçar o meu trabalho. Lacei. E vou seguindo isso. Saí daqui, volto e vou fazendo esse trabalho, olha. Já passo aqui, porque daí eu tenho certeza que eu vou seguindo esse trabalho. A distância que você vai dar é você quem determina, tá? Se você quiser uma correntinha pequenininha, uma corrente maior, um trabalho mais delicado, um trabalho mais robusto, você quem determina. Vai depender do efeito que você quiser dar na peça. Como eu vou optar por deixar um dos desenhos cheio e um só com contorno, então eu preferi fazer um desenho com uma corrente bem grande. Que eu acho que vai ficar melhor. Não vai ficar um desenho muito carregado. É só fazer isso, tá vendo? O que eu gosto de fazer também, gente? Eu gosto de trabalhar nesse sentido, tá vendo? Para mim. Então, eu vou girando o trabalho. Você não precisa deixar ele estático e você ir girando, não. Você vai girando o tecido. A forma que for melhor para você trabalhar, para você manusear o tecido. Ele é bem gostoso de fazer e bem rapidinho. Limão siciliano tá bem alta. Fica um trabalho bem alegre. E bem elegante também. Cheguei aqui na minha última correntinha. Eu vou fazer da mesma forma, chegando aqui, olha, o mais próximo possível da última. E vou fechar aqui junto à primeira. Ajeito aqui e fecho. Se eu fosse fazer só o contorno, aqui tá pronto. Como eu quero fazer ela fechadinha, o que eu faço? Eu vou vir aqui, fazer como se fosse o contorno, só que em camadinhas por dentro. Então, eu venho aqui, olha, bem próximo ao que eu comecei, e eu vou iniciar uma nova carreira.
vai ser igual, é como se fosse uma carreira de contorno, só que eu vou fazer agora por dentro, olha, eu vou iniciar da mesma forma, vou fazer assim. Voltei antes aqui para mostrar para vocês o que acontece quando acaba o fio no meio da peça. Então, vai ser assim, faz de conta que meu trabalho acabou. Venho aqui, olha, no último, aonde eu saí, só que agora, olha, por fora da argolinha, porque eu preciso prender. Então, vim aqui, olha, e fechei. Faz de conta que aqui acabou o trabalho. Eu vou fazer o arremate da mesma forma. Saí aqui, eu venho para cima, para onde eu saí. Olha, e vou fazer o meu arremate, seguindo o alinhamento, tá? Eu não gosto de cruzar, do tipo, eu estava aqui, vou pular para essa linha. Eu não gosto de fazer dessa forma. E aí, o fio aonde eu comecei, lembra que eu deixei os 10 centímetros? Eu comecei aqui e vim para cima, lembra? Então, eu vim para cá. Eu agora vou no sentido oposto. Eu vou descer ele. E também no sentido do alinhamento. Eu gosto de fazer assim. Aí eu corto e corto. Então, se eu tivesse finalizado a peça, se fosse só uma peça de contorno ou mesmo a finalização, minha peça está terminada aqui. Mas como eu vou continuar a peça, porque eu não terminei, eu vou fazer o quê? Eu vou voltar agora aqui, olha, nesse mesmo buraquinho e vou continuar. De que forma? Novamente, vou deixar um fio comprido aqui e vou fazer o ponto normal. Vou fazer aqui, ó, ajeitei e vou fazendo o ponto normal. Então, você finaliza a peça e depois você inicia novamente com o fio, se for o caso de acabar o fio no meio da peça. Olha, cheguei aqui no final, não quero fazer a curva, então eu venho aqui e eu inicio, opa, dei um nozinho aqui. Então eu vou vir aqui e eu vou iniciar uma nova correntinha. Você vai fazer de acordo com o que você achar que fica legal para a tua peça. E eu vou novamente, olha, terminei aqui. Se você quiser fazer um movimento em espiral, ok também, tá gente? Não tem uma regra. Voltei aqui para mostrar para vocês que agora eu vou finalizar. Então olha, da mesma forma. E é legal depois você passar um pinguinho de cola de tecido, que ele fica bem firme. E ele ficou assim. Esse daqui eu vou fazer só o contorno, e aí eu volto para mostrar para vocês. E aqui a folhagem eu vou fazer com o fio Cumaru, que é o fio de Tex 700. Aqui a gente usou o Tapajós, que é o Tex de 1400, e aqui eu vou fazer todas as folhas só o contorno, com o Cumaru de Tex 700, para ficar um pouquinho mais delicado. Eu vou fazer e eu mostro para vocês o resultado final. E aqui, gente, olha, só para mostrar, eu fiz o outro, que é só o contorno, e eu tô fazendo aqui com o Cumaru, tá vendo que ele é mais fino?
e ele fica mais delicadinho, mas olha, é a mesma coisa. Eu deixei um pedaço aqui pra gente arrematar depois, e eu tô fazendo o ponto normal, da mesma forma. Saí, volto para o mesmo buraquinho e faço a correntinha. É da mesma forma, só mudei a espessura do fio, que eu quis deixar ele mais delicadinho, mas é a mesma coisa. Fica uma peça bem moderna, bem delicada. E aí eu mostro o resultado para vocês, vocês vão ver que vai ficar uma peça bem moderna, vai deixar a sua mesa bem elegante. Finalizei o jogo americano no tema do limão siciliano e olha gente, aqui então fica a sugestão de você usar o desenho cheio ou o contorno. E olha como ficou com o fio Cumaru, ele fica mais delicado, porque é um detalhe, e eu quis realçar o próprio limão siciliano. A parte de acabamento, o que eu falei para vocês que eu não cruzo de um fio para o outro, né. E o que que a gente pode fazer? Aqui eu passei a cola quente só para não desfiar, porque a própria trama acaba desfiando. Mas o que que você pode fazer? Além de passar, né, uma costura para que não desfie, se você não quiser que ele fique assim, passa um pinguinho de cola quente para não correr o risco de soltar, ou que também fica muito bacana e dá, né, um acabamento muito melhor, você pode usar a nossa própria tela I33, que é essa aqui que eu uso de fundo, você pode cortar o mesmo tamanho e costurar. Olha, é essa tela aqui também, que é a I33, tá vendo gente? Ela vende também em tela, você compra, e aí você corta aqui, olha, e você vai costurar. Essa tela aqui você não vai desfiar, tá vendo? Ela é bem mais difícil de ser desfiada, porque a trama dela é bem menor. E aí você corta e costura. E aí sim, olha, vai ficar com esse acabamento, ela vai ficar o jogo americano acaba ficando bem mais firme, e aí você não vai ver essa costurinha aqui. Então são 2 opções para você finalizar o seu jogo americano. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece, compartilha.